Oi, esse é um vídeo bem breve e nós vamos entender aqui como fazer uma ligação iônica entre dois átomos, ou seja, representar uma molécula de uma ligação iônica, sem precisar usar o diagrama de Linus-Pauling, então sem precisar fazer a distribuição eletrônica, só usando a tabela periódica. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa que você tem que entender é que estes números aqui na tabela indicam o número de átomos, ou melhor, o número de elétrons que eles têm na última camada. Então, esse número aqui, ó, o 3, quer dizer que esses átomos aqui, o boro, o alumínio, o galho e em diante, vão ter 3 elétrons na sua última camada. O 4 que significa que todos esses elementos têm 4 na última camada. O 5 quer dizer que esses têm 5 na última camada. E o 6 quer dizer que esses elementos têm 6 na última camada. Usando essa informação aqui, a gente consegue depois montar a nossa ligação. Como é que a gente vai fazer isso? Observa, por exemplo, que o oxigênio ele está aqui na nossa tabela, olha, na família 6. Portanto, ele tem 6 elétrons na sua última camada. O que isso significa? Significa que o oxigênio ele tem tendência a receber 2. Porque vamos raciocinar. Se ele tem 6 na última camada, é bem mais fácil ele receber 2 para chegar em 8 do que doar todos esses 6. Então, ele tem tendência a receber 2. O mesmo se dá com o enxofre, que está na mesma família dele. Outro exemplo é o flúor. O flúor está na família 7 da nossa tabela periódica, tá vendo aqui, ó? Então ele tem 7 elétrons na última camada. Ele precisa receber 1 para chegar em 8 e cumprir a regra do octeto. Então nós representamos aqui que o flúor tem a tendência de receber 1. E aí nós colocamos ele como flúor menos 1. O Na está na família 1A da tabela periódica, portanto, ele tem 1 elétron de valência e tem a tendência de perder esse elétron, por isso a gente representa com Na+. O potássio está na primeira também, então ele tem tendência de perder esse elétron. Cálcio está na segunda, tem 2 elétrons, é mais fácil perder 2 do que ganhar 6, então ele perde 2. Por isso, sempre que um átomo perde, presta atenção, a gente representa com um número positivo, então mais 2 é tendência de perder 2. Menos 1 é tendência de ganhar 1. Então é como se o flúor estivesse necessitando de 1, por isso coloca negativo. E como se o cálcio tivesse 2 a mais, por isso a gente coloca positivo. O alumínio está na família 3A, por isso ele tem tendência de doar 3 elétrons. Como é que a gente usa isso aqui na hora de fazer uma ligação? Então imagina que eu quero fazer aí uma ligação entre o Na e o Cl, que é a mais comum de todas. Então eu representaria aqui o Na mais 1 e o Cl menos 1. Pega esses valores aqui no expoente e faz um cruzamento, ou seja, esse 1 vem para cá e esse 1 aqui vem para cá, resultando em Na1, Cl1. Ou posso colocar simplesmente NaCl, porque colocar esse 1 aí não vai fazer a menor diferença. Agora imagina que eu quisesse fazer a ligação entre o alumínio e o cloro. Como é que eu faria? Então eu colocaria aqui primeiro o positivo, alumínio, mais 3, e o cloro, menos. Faço o cruzamento dos únicos, dos expoentes aqui, e o resultado é Al. O que tem aqui? 1. Eu não preciso colocar. Se eu colocar só menos, eu sei que tem 1. Então fica Al1, Cl3. Ou simplesmente posso colocar AlCl3. Então olha aí, a gente montou a molécula simplesmente sabendo quantos elétrons tem na última camada. E é bem simples, né? Vamos fazer um outro exemplo. Imagina que eu quero fazer a ligação entre o cálcio. Então o meu cálcio é o que? Ca mais 2. E vamos supor aí o oxigênio, que é menos 2. Posso fazer essa ligação? Posso. Basta cruzar os expoentes. Lembrando que o sinal fica para trás, então eu vou pegar só o número. O oxigênio tem 2, fica Ca2 e O2. Agora observe o seguinte. Tá errado isso aqui? Não tá. Só que quando os expoentes eles são iguais, eles se anulam. Nós podemos colocar simplesmente CaO, sem a necessidade de colocar o 2. Então, CaO. Isso aqui é o mesmo átomo simplificado. Ou melhor, é a mesma molécula simplificada. Isso aqui é a mesma molécula simplificada. Tanto que se você for fazer aqui, ó, a representação de Lewis, e você colocar aqui os xzinhos aqui, ó, o cálcio ele tem 2 elétrons, então tá sobrando 2. O oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele faz a doação de 2. Olha aí.
E o resultado, depois de fazer essa doação aí dos dois elétrons, é que o cálcio vai ficar estável e o oxigênio também. Então note que eu só preciso de um cálcio para estabilizar um oxigênio. Eu não preciso fazer essa ligação aqui utilizando 2 e 2. Tá bom? Então, a regra é a seguinte. A gente faz o cruzamento dos expoentes e sempre que o expoente for igual, como foi o caso aqui do 1 e 1, eles podem simplesmente desaparecer. Então se a gente faz com 2 e 2, desaparece. Se faz com 3 e 3, desaparece também. Então expoentes iguais desaparecem, tá bom? Então essa aí é uma regra da ligação iônica.